Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Desde o mês de junho, as empresas de aviação vêm cobrando para transportar bagagens dos passageiros. A mudança foi autorizada pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, e um dos argumentos para isso foi de que a prática deixaria as passagens mais baratas. Só que o que tem acontecido é exatamente o contrário. De acordo com a Fundação Getúlio Vargas, a alta foi de 36%. E esse é um dos temas que eu converso agora com o deputado Celso Russomano, do PRB de São Paulo. Deputado, bem-vindo. Como vai, Juliano? Prazer estar aqui com você, viu? Prazer é nosso. Deputado, o primeiro tema nosso hoje, apesar do programa ser curto, é a questão das passagens e das bagagens. Fala um pouquinho para a gente a sua opinião. Na verdade é o seguinte, isso é uma tendência mundial, né? De cobrar separadamente pela bagagem, né? Com o fim de baixar o preço das passagens. Só que isso não se concretizou aqui no Brasil. E eu dei, inclusive, a chance à Agência Nacional de Aviação Civil para comprovar isso, mas até agora o contrário, né? Não existe queda nos preços, os passageiros estão revoltados e eu já lá, quando isso começou, quando essa discussão começou, eu apresentei um projeto de decreto legislativo, né, que susta o efeito da Resolução 400 da ANAC, que estabelece, entre outras coisas, e susta especificamente essa questão, né, da cobrança da bagagem. O que a gente vê hoje são passageiros revoltados e na porta do avião um funcionário que não é nem da empresa aérea, é um terceirizado de uma empresa particular, que fica lá com uma caixinha medindo se a bagagem entra na caixa ou não entra. Se não entrar na caixa, não importa o peso que ela tenha, mesmo que ela tenha menos de 10 quilos, eles mandam essa bagagem para o bagageiro do avião. E as pessoas estão revoltadas. A gente não pode dizer que só porque existe um procedimento no mundo que isso vai dar certo no Brasil. Até porque a legislação brasileira de defesa do consumidor é muito mais ampla do que isso. Mais ampla do que a legislação americana, mais ampla do que a legislação europeia. E aí o Código de Defesa do Consumidor proíbe a venda casada, a venda condicionada, está no artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, que diz assim, olha, eu te vendo a passagem aérea, mas eu te vendo a bagagem, você tem que comprar bagagem também. Ah, mas eu não quero comprar minha bagagem, né? Envio da minha bagagem. Bom, então se você não comprar, você não voa, né? Ou você deixa a tua bagagem aqui e vai sozinho. Isso é uma venda condicionada, eu só te vendo um serviço se você comprar o outro. Isso é proibido pela lei. E como a lei proíbe esse tipo de prática, nós estabelecemos esse regramento, essa resolução. Se a resolução não for colocada em prática, ou seja, se não for votada, está no plenário para votar, inclusive uma que veio do Senado também, se não for votada, nós vamos entrar com uma ação civil pública, e já existem algumas ações civis públicas, inclusive tocadas pelo Ministério Público, para acabar com esse procedimento. Deputado, inclusive, as queixas quanto à questão de passagem aérea são muito comuns, né? Tem bagagem, tem a questão do seguro, que a pessoa é induzida também a comprar quando está comprando passagem. Então, na verdade é o seguinte, o seguro é obrigatório no transporte aéreo, só que para a bagagem não tem seguro, e a lei obriga. Ou seja, na hora que, se você vai pagar para embarcar sua bagagem, ela deixou de ser bagagem para ser carga. E, como carga, a companhia aérea tem que fazer o conhecimento e pagar o seguro na hora. Que foi isso que eu cobrei na audiência pública aqui na Câmara dos Deputados, na audiência pública ontem, dizendo o seguinte, olha, ou vocês vão cumprir a lei ou a resolução não vale. Porque uma resolução não pode ferir a legislação em vigor. Existe um decreto, né, presidencial da década de 60 obrigando o seguro para transporte tanto aéreo como terrestre. Então tem que pagar o seguro. E que outras queixas o senhor, que fez uma carreira como representante, né, dos direitos do consumidor, tem ouvido quanto às companhias aéreas? Tem muitas reclamações das companhias aéreas, né?
tratamento, a forma com que as pessoas são embarcadas, existem reclamações de venda de produtos a bordo, não emissão de nota fiscal, que agora eles estão emitindo, né? Ou seja, quando vende o produto, ou seja, o alimento dentro do avião, atrasos de voos, atrasos sem cumprir o que estabelece as resoluções que estão em vigor, que é quando atrasa mais de 4 horas, você tem que dar alimentação. Quando é superior a 4 horas, você tem que dar hospedagem, etc. e tal. Indenizar o passageiro quando as malas são extraviadas e as companhias aéreas não fazem. Então, as reclamações são as mais variadas. Agora, toda vez que acontece, nós vamos para cima e tomamos as providências devidas. E as companhias aéreas têm sido apenadas, inclusive, pelo Poder Judiciário, né? Assim como pelos órgãos de defesa do consumidor, os PROCONs, o Departamento Nacional de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça, a pagar a indenização aos consumidores. Deputado Russomano, mudando um pouco de assunto, né? Uma segunda questão que tem mobilizado o senhor e o seu trabalho aqui na Câmara é a questão dos medicamentos para emagrecer. A Anvisa tinha proibido, né? Uma lei sancionada pela Câmara, pelo presidente da República, que era o Rodrigo Maia na ocasião. Essa lei está valendo hoje? Qual a situação? A lei está valendo. Nós chamamos uma audiência pública, são os inibidores de apetite, né? Anorexismos. Esses inibidores de apetite, eles foram usados ao longo de mais de 50 anos no Brasil, né? Agora a Anvisa quer que os estudos sejam feitos num remédio que já está em andamento há muitos anos. Ocorre o seguinte, né? Que a legislação, seja ela constitucional, infraconstitucional ou por portarias e resoluções, não pode ferir o direito adquirido, né? As pessoas estão engordando mais no Brasil. As pessoas, desde 2011, quando foi proibido os inibidores de apetite, nós estamos com uma quantidade maior de obesos. Os obesos têm uma série de problemas. É que quem não convive, não sabe o que acontece, não entende. O obeso tem problema para passar na catraca do ônibus, ele tem problema para sentar no banco do transporte coletivo, seja avião, seja ônibus ou qualquer outro tipo de transporte. Ele tem problemas com cadeiras. Existem cadeiras, por exemplo, as cadeiras de plástico que não suportam o peso das pessoas obesas. Eles têm problemas no dia a dia, no relacionamento com as pessoas. Preconceito, né? Exatamente, existe um preconceito, existe um bullying feito em cima das pessoas obesas. Então, todos esses problemas incidem nas pessoas que querem hoje emagrecer, que precisam tomar inibidores, que são, inclusive, indicados pelos médicos, prescrito pelos médicos. E aí eu perguntei na audiência pública para um advogado, inclusive da OAB daqui de Brasília, que fazia parte da audiência pública, que começou a defender a Anvisa, e eu perguntei para ele, mas espera aí, me diga uma coisa, o senhor quando vai no médico, o senhor quer uma receita do médico, ou quando o senhor está doente, o senhor quer uma receita do médico ou quer uma receita do farmacêutico? Ele falou do médico. Então, se o médico está prescrevendo e sabe o que está fazendo, então, por que a Anvisa, que é dirigida por farmacêuticos, tem que proibir esse tipo de medicamento? Dada essa situação, é que nós fizemos uma legislação aqui, aprovamos na Câmara, no Senado, e foi sancionada a lei autorizando a fabricação desses inibidores de apetite. E o que ocorreu? A Anvisa não quer cumprir. Então, na audiência pública, a gente perguntou, mas vocês vão cumprir? Então, eles não dizem que não vão cumprir porque é desobediência. E como funcionários públicos, né, servidores públicos, né, mesmo que seja de uma agência... Tem obrigação legal. Tem obrigação legal de cumprir. Então, está nesse impasse. E aí eles dizem, faz os estudos técnicos, a gente não proibiu os estudos técnicos, ótimo, mas que laboratório quer fazer um estudo técnico de um medicamento que é super barato e que depois dos estudos que forem feitos, provando que sabe que todo medicamento tem contraindicação, claro, e todos têm efeitos colaterais. Então, provando que os efeitos colaterais não são tão graves assim, né, o laboratório não quer investir nisso porque os outros vão fazer os genéricos. E aí ele perde a patente. Então ninguém quer investir, os inibidores saíram do mercado. Agora eu te pergunto, você conhece algum idoso, algum obeso idoso? Conhece? Pensa na sua cabeça. Difícil, né? Não tem. Até por causa dos problemas não tem, de saúde, ele vai né? ter problema, exatamente. Diabetes é só um caso. Coração, vai ter todos os problemas possíveis e imagináveis e acaba
não vivendo. Então, o que a Anvisa está fazendo? A Anvisa está proclamando a data da morte dos obesos. Isso é gravíssimo. E eu já disse a eles, ou vocês vão tomar uma providência, ou nós vamos tomar outras providências por desobediência à lei. Então, o Congresso Nacional fez, está agora judicializado, aí eles foram atrás, eles saem correndo, foram atrás da Confederação dos Funcionários da Saúde, né? De funcionários da saúde. E aí foram lá para a Confederação entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade para questionar a lei. Ótimo. Eles estão fazendo isso, né? Porque eles não têm coragem de assumir a responsabilidade de que querem impedir que o medicamento esteja no mercado. Agora, o que é mais grave? Tem um laboratório que pode. Tem um laboratório que está vendendo um outro tipo de inibidor que não serve para todas as pessoas, que tem efeitos colaterais, que deixa a pessoa com irritabilidade, que deixa a pessoa com problemas gastrointestinais, com dor de cabeça, com uma série de outros problemas e não pode tomar esse tipo de medicamento. Então, os médicos não podem receitar. Né? Então, eles querem impor, a Anvisa quer impor que esse medicamento esteja no mercado. E aí não dá, nós vamos tomar providência. Não vamos deixar isso passar barato aqui. O Congresso Nacional fez a lei e ela vai ser respeitada. Deputado Celso Russomano, nosso tempo está acabando, mas inclusive o Conselho Federal de Medicina está do lado dos que querem a liberação, né? O Conselho Federal de Medicina está favorável à liberação dos inibidores de apetite e com prescrição médica, que é o que tem que ser feito, né? Todo remédio tem que ser prescrito pelo médico. E mesmo assim, a Anvisa teima em manter um único laboratório. Nós vamos começar daqui para frente, tomar providências. Dentre elas, nós vamos instalar uma fiscalização e controle na Anvisa, porque ela vai ter que explicar para a gente por que um laboratório pode, de um inibidor de apetite específico e os outros não. Mas isso tem um desdobramento. O que nós vamos fazer é continuar defendendo o consumidor aqui e o consumidor obeso, com certeza. Obrigado, deputado, pela sua participação no Palavra Eu que Aberta. agradeço. Muito obrigado. Foi muito prazeroso estar com vocês aqui hoje. Prazer é nosso, deputado. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/palavra aberta. A gente fica por aqui. Até mais.